Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília, aqui na TV Marília, que é o espaço de saúde para a discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite o tema ecocardiografia. Existem diversos exames para diagnosticarmos doenças do coração. Os exames que um paciente deve realizar é uma decisão que cabe ao médico, que se baseará na história clínica e nos achados de exame clínico feitos no paciente. A sua decisão vai se basear também nos fatores de risco detectados e na intensidade dos sintomas e sinais encontrados. Para a discussão desse tema ecocardiografia, o Saúde Marília convidou nessa noite a doutora Luciene Santos Ferro, médica cardiologista atuante na cidade de Marília. Doutora Luciene, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, e perguntamos à doutora a importância hoje da ecocardiografia na medicina brasileira. Boa noite. Boa noite, Milton. A ecocardiografia hoje na cardiologia é um exame imprescindível, né? Ela nos ajuda muito, porque você antigamente, apenas com a história clínica, com o eletrocardiograma, você às vezes deixava um pouco a desejar, uma avaliação um pouco mais completa do paciente. Então, a ecocardiografia nos facilitou bastante, tanto no diagnóstico como no acompanhamento das patologias, né, dentro da cardiologia, sendo hoje realmente um dos exames mais importantes na nossa prática clínica. A ecocardiografia é um teste não invasivo, como o eletrocardiograma, radiografia de tórax, holter de arritmia, ergometria, tomografia e ressonância magnética? Isso, a ecocardiografia é um exame não invasivo, né? Dentro da ecocardiografia existem diversas modalidades, né? Que a gente pode estar discutindo mais para frente, mas ele é um exame não invasivo, um exame seguro e fácil de ser realizado no próprio consultório, né? Sem maiores problemas. Doutora Luciene, quais seriam então as indicações da ecocardiografia? Olha, as indicações são várias, né? Nós podemos pegar desde crianças, tá, com suspeita de sopro no coração. Então, o pediatra avalia essas crianças, existe uma suspeita de sopro e o ecocardiograma é um dos principais exames para a gente afastar ou diagnosticar doenças congênitas, quer dizer, crianças que nascem com problemas, né, cardíacos e seria uma das indicações. Uma outra indicação bem interessante em pacientes com suspeita de alterações nas válvulas cardíacas, né, as estenoses, insuficiências valvares, ele é um dos melhores exames para você diagnosticar, avaliar a gravidade da lesão valvar e também no acompanhamento dessas lesões. Ele também é muito importante no diagnóstico, acompanhamento e tratamento das isquemias miocárdicas, né? Que temos os ecos de estresse para a gente avaliar a presença ou ausência dessa patologia. E também no acompanhamento das diversas patologias cardíacas, no acompanhamento da hipertensão arterial, do diabetes, das miocardiopatias em geral, né? Então, realmente é um exame que dá para a gente avaliar uma gama de patologias e acompanhar também a evolução dessas doenças. Dentro da ecocardiografia, qual a importância do Doppler na realização do exame? O Doppler ajudou bastante, né? No início, você tinha só o ecocardiograma unidimensional, depois nós passamos a ter o ecocardiograma bidimensional e depois veio o Doppler. Tá? Nós temos vários tipos de Doppler. Doppler pulsátil, Doppler contínuo, o Doppler colorido, que é o color, que a gente coloca o color durante o exame. E nós temos hoje em dia o Doppler tecidual, né? O Doppler tecidual, ele é o último, né, que surgiu na nossa avaliação
e ele vem para ajudar a você avaliar se existe alteração no relaxamento do coração. O coração contrai e relaxa, né? Então esse tipo de Doppler está nos ajudando bastante para quando a gente tem dúvida nos outros Doppler, para ver se tem presença ou não dessa alteração de relaxamento, esse Doppler tecidual nos ajuda bastante. Então o Doppler, ele ajuda na presença, na avaliação se existe ou não esses shunts, esses sopros, esses buracos dentro do coração. Ele ajuda na avaliação da presença ou não de lesão valvar dentro do coração e também na presença ou não de alteração do relaxamento do coração. Então, eu acho que o Doppler é fundamental para você avaliar sopro em criança, para você avaliar lesão de válvula e para você avaliar a alteração ou não de disfunção no relaxamento do coração. Gostaria que a doutora diferenciasse a ecocardiografia transtorácica, que é a mais conhecida, e da eventual ecocardiografia esofágica. Esofágica. O ecocardiograma transtorácico, ele acho que 95% dos exames que a gente realiza no dia a dia. É esse exame que geralmente é solicitado. Você vai no consultório, você não precisa de nenhum preparo, tá? Você não precisa estar em jejum, né? E você deita, existe o aparelho, que é um aparelho de ultrassom. O cardiologista, o ecocardiografista vai estar realizando o exame e avaliando uma série de determinantes que a gente estava falando. Já o ecocardiograma transesofágico, ele é um exame diferente, né? Então existe um preparo, o paciente tem que vir em jejum, tá? E geralmente esse paciente pode ou não ser sedado para a realização do exame. Ele é muito semelhante a um exame de endoscopia digestiva. Então você passa uma sonda, né, através da boca, né, esôfago. Essa sonda vai se posicionar bem próxima do átrio esquerdo, atrás do coração, e você vai ter uma melhor visualização das estruturas dentro do coração, né? Então tem algumas indicações. Quando eu tenho alguma dúvida no eco transtorácico comum, eu solicito o transesofágico. Que dúvidas poderiam ser essa? Eu tenho uma doença de válvula, tá? E eu tenho dúvida se tem uma endocardite infecciosa, se tem uma vegetação, uma infecção nessa válvula. Às vezes o transtorácico, quando o indivíduo é muito obeso ou idoso e não tem uma imagem muito bem definida no transtorácico, apesar de hoje em dia os aparelhos terem melhorado muito a tecnologia e muito a imagem, às vezes a gente precisa do transesofágico. O transesofágico vai me dar uma melhor visualização dessa válvula e eu vou poder definir melhor a presença ou não de infecção, vegetação nessa válvula ou mesmo outras alterações. Outra coisa também que se pede muito transesofágico é para avaliar a presença ou ausência de trombo, de coágulo dentro do coração, né? Então, às vezes é um paciente que vai fazer uma ablação, você precisa, né, ter uma certeza se esse indivíduo tem trombo ou não dentro do coração. De repente, é um paciente que você está pensando, ele tem uma dificuldade na abertura da válvula, uma estenose da válvula importante, você quer fazer uma comissurotomia por balão, você quer abrir essa válvula de uma maneira não invasiva, né, não cirúrgica. Então, você tem que avaliar antes se existe a presença ou não de trombo, né? Outra indicação é na fibrilação atrial. Às vezes o indivíduo tem uma arritmia, tá? Você quer reverter essa arritmia, tem receio se a fibrilação atrial já levou à presença de um coágulo, desse trombo dentro do coração. Então, você pede o transesofágico, que ele vai conseguir visualizar a auriculeta esquerda, que no transtorácico a gente tem uma dificuldade em estar visualizando essa auriculeta, e ele vai nos dar uma segurança maior se existe ou não a presença de trombo e se você pode realizar uma cardioversão elétrica com uma tranquilidade maior. Os estudos clínicos mostram que a hipertrofia do ventrículo esquerdo é um marcador de risco cardiovascular. Daí a importância, então, da realização da ecocardiografia? Às vezes você tem, por exemplo, uma alteração discreta no eletro
ou não tem alteração eletrocardiográfica e você já detecta a hipertrofia no ecocardiograma, né? A sensibilidade é maior para a detecção de hipertrofia. Então, realmente, isso que você falou é uma verdade, é uma preocupação nossa na prática e o eco ajuda bastante, porque é fácil para o ecocardiografista avaliar ou não alteração na massa ventricular e presença ou não da hipertrofia ventricular esquerda. É uma avaliação fácil de ser realizada, né? E é rotina nossa, todo ecocardiograma que é realizado, você mede septo, parede posterior, todas as cavidades dentro do coração. Então isso já é assim, uma avaliação de rotina feita no eco e que você já recebe prontamente durante a solicitação do exame. Existem contraindicações ou condições em que não se deva indicar a ecocardiografia? Olha, o ecocardiograma transtorácico não existe contraindicação nenhuma, tá? Agora, para a realização do ecocardiograma de estresse, que é para a gente avaliar a presença de isquemia, aí você já tem algumas contraindicações, né? Então, por exemplo, o indivíduo que acabou de apresentar um infarto agudo do miocárdio, né, você não vai, nas primeiras 24 horas, estar realizando um ecocardiograma de estresse. Um paciente com uma angina instável, tá? Não controlada, de início recente, que você está com o indivíduo né, que está realmente tendo um quadro anginoso, você também tem que estabilizar o quadro antes de você submetê-lo a um ecocardiograma de estresse, tá? Pacientes com diagnósticos de arritmias ventriculares complexas, graves também, você tem um risco durante o eco de estresse de você estar induzindo uma arritmia ventricular, então você também tem que ter um pouco mais de cautela. E também tomar um pouco de cuidado nos miocardiopatas graves, tá? Então você pega um miocardiopata com uma disfunção ventricular grave, você vai submetê-lo a um estresse no coração, também você tem que ter um pouco mais de cautela, porque é um exame de maior risco. Tá? Nas gestantes, existe uma contraindicação relativa ou absoluta? Olha, geralmente na gestante a gente não realiza ecocardiograma de estresse, né? Particularmente eu nunca vi nenhuma solicitação, nunca fiz também, né? Agora, a gestante que não tem contraindicação a realizar atividade física, né? A gente poderia estar realizando o ecocardiograma de estresse fisiológico, que é o eco, o ultrassom associado à esteira, e não farmacológico, tá? Então, o fisiológico a gente poderia, dependendo do mês de gestação, você poderia estar colocando essa gestante, né, para realizar uma atividade física não tão intensa, né, e avaliar o comportamento do coração. Mas é difícil, porque geralmente as gestantes têm idade, é raro, né, acima de 40 anos, doença coronariana também é rara nessa faixa etária, abaixo dos 40 anos. Então, particularmente, o transtorácico a gente realiza muito em gestante, porque é comum as mulheres gestantes apresentarem dispneia, palpitações, queixas, né, cardiológicas durante a gestação. Então é um exame interessante para você afastar a doença, deixar a gestante mais tranquila, porque são queixas comuns e nem sempre associadas a cardiopatias, né? Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema ecocardiografia, com a presença da doutora Luciene Santos Ferro, médica cardiologista, atuante na cidade de Marília. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo ecocardiografia, com a presença da doutora Luciene Santos Ferro, médica cardiologista, atuante na cidade de Marília. Doutora Luciene, agora nesse último bloco vamos falar da situação do ecocardiograma com estresse. Quais são as suas indicações? O ecocardiograma de estresse veio ajudar muito. Antigamente você tinha uma suspeita de uma doença coronariana
e o indivíduo fazia um eletro, um teste ergométrico. Se o teste ergométrico viesse positivo, ele ia ser submetido a um cateterismo. Isso era complicado, porque a gente sabe que o teste ergométrico tem as suas limitações, tem pacientes que não conseguem realizar uma atividade física adequada por N razões, e você tem também falsos positivos no teste ergométrico. Então, de repente, é um paciente que vem para um check-up, tem alguns fatores de risco, assintomático, faz um teste, o teste dava positivo, você sabia que o teste era um falso positivo, mas você não poderia simplesmente não prosseguir na investigação e tinha que solicitar um cateterismo. Então, o ecocardiograma de estresse nos ajudou porque diminuiu muito a solicitação de cateterismo. Então, quando você tem uma suspeita de doença coronariana, a gente sabe que a sensibilidade e a especificidade é muito maior do que do teste ergométrico, né? É um exame que você pode realizar de uma maneira também não invasiva e nos ajudou muito no diagnóstico. E eu acho interessante porque ele também ele não ajuda apenas para diagnóstico de isquemia, né? Se você tem, por exemplo, um paciente que fez um cateterismo, no cateterismo, na ventriculografia, tem uma área que você suspeita se essa área tem viabilidade ou não. Então, eu tenho uma lesão na coronária, a coronária irriga uma certa parte do ventrículo e essa parte está acinética. Vale a pena eu intervir ou não nessa lesão coronariana? Eu faço o eco de estresse para pesquisar não só a presença de isquemia, como viabilidade também nessa área afetada, né? Então, eu vejo que essa área é afetada, eu falo para o hemodinamicista que ele deve estar intervindo nessa coronária porque eu tenho viabilidade nesse miocárdio, tá? Outra coisa interessante também, a gente sabe que hoje o tratamento clínico está sendo muito utilizado na nossa prática. Então, você faz um cateterismo, você detecta algumas obstruções de coronária, o paciente tem mais de 80 anos, você opta por não realizar uma revascularização ou uma intervenção percutânea com angioplastia, balão, estente, e você opta por um tratamento clínico. Então, o clínico entra com medicamento, tá? E eu faço um eco de estresse para avaliação terapêutica. Será que essa medicação está suficiente para suprimir a isquemia? Né? Então, o meu eco de estresse vem negativo, o tratamento clínico está adequado, então eu vou acompanhar esse paciente clinicamente. Outra indicação também muito interessante, você é coronariopata, sabidamente, fez uma revascularização, colocou 4 pontes de safena e vem para acompanhar comigo. Anualmente eu posso estar realizando um eco de estresse para avaliar a evolução dessa doença, né? Se você está tendo evolução, comprometimento dessas pontes ou não, né? Também é uma das indicações do eco de estresse. Então eu não utilizo só para indicar e avaliar a presença ou não de isquemia, mas para acompanhamento da doença coronariana. Qual seria a diferença do ecocardiograma de estresse? Farmacológico ou sob esforço físico? O ecocardiograma sob esforço físico, ele é um exame muito bom, que tem uma sensibilidade, uma especificidade muito alta. Eu acho que a diferença está na indicação, né? Eles servem para detectar isquemia, né? Os dois, para avaliar a presença ou não de isquemia. Se eu tenho um paciente idoso, ou então com alguma sequela de doença neurológica, alguma limitação ortopédica, né? E que eu sei que esse indivíduo não vai realizar um bom teste ergométrico, eu tenho que solicitar um teste de estresse farmacológico. Então, é um pré-operatório de uma cirurgia de coluna, quadril, fêmur, né? Ou então aquele indivíduo muito obeso que você sabe que não vai realizar um teste ergométrico eficiente, aí você não adianta solicitar um estresse fisiológico. Porque para eu ter um bom eco de estresse fisiológico, com uma sensibilidade boa, eu tenho que aumentar a frequência cardíaca. Esse indivíduo tem que andar bem na esteira para me dar uma boa sensibilidade no exame. Se eu acho que isso não vai acontecer, é melhor eu solicitar o eco de estresse farmacológico. Eu vou tentar aumentar essa frequência cardíaca às custas de medicamento. Então, eu vou injetar na veia desse paciente algumas drogas, como dobutamina, atropina, que é o mais usado, existem outras drogas também, para a gente promover um esforço físico no coração, entre aspas, um aumento de frequência cardíaca, duplo produto,
para eu tentar provocar isquemia nesse coração. A cintilografia de perfusão, comparando com o ecocardiograma de estresse, tem as mesmas indicações ou se complementam? Quando você tem uma suspeita de isquemia, ou você solicita um eco de estresse ou uma cintilografia. Os dois são para detectar a presença ou não de isquemia. O ecocardiograma de estresse, ele tem algumas facilidades em relação à cintilografia. Ele é um exame mais rápido de ser realizado, né? A gente realiza dentro do consultório mesmo, tá? E ele é um exame mais barato, né? E que geralmente os pacientes também reclamam menos. A cintilografia, a duração do exame é muito longa, é um exame que tem que ingerir uma série de alimentos gordurosos, os pacientes reclamam bastante. E é um exame mais caro. Então, se eu tenho dois exames com a mesma sensibilidade e especificidade, que é muito parecido, a gente opta pelo ecocardiograma de estresse. Lembrando que os dois exames são observador dependente, depende da experiência de quem está realizando o exame e depende de cada centro. Tem centros que têm muita experiência em cintilografia, tem cidades que têm muita experiência em ecocardiografia. Então, depende da cidade, depende dos profissionais da cidade para você estar solicitando um ou outro exame. O que é o ecocardiograma com contraste, como é feito e quais as suas indicações? O ecocardiograma com contraste, quando você usa o contraste no ecocardiograma de estresse, principalmente, você melhora a sensibilidade do exame, porque você vai visualizar melhor as bordas endocárdicas, né? Porque quando eu estou avaliando a contratilidade, a resposta do coração ao esforço físico, para avaliar se existe ou não a presença de isquemia, eu preciso ter uma imagem boa. Quanto melhor a imagem, maior a chance de eu detectar se existe alteração ou não nesse coração. Quando a imagem não é boa e você usa o contraste, você melhora a visualização da borda e você melhora a chance de detecção ou não de isquemia, né? Então, não é para todo mundo que eu vou usar. No eco de estresse, eu vou usar em janelas ruins. O que é janelas ruins? Em imagens não muito adequadas. Né? Então, eu faço o eco basal, o ecocardiograma, eu vejo que a imagem não é boa. Se eu puder utilizar o contraste, seria melhor. Por que puder? Porque o contraste é caro, tá? Os convênios não pagam, o SUS também não paga. Pra você ter uma ideia, o contraste é mais caro do que a gente recebe por um ecocardiograma de estresse ao todo. Quer dizer, só o contraste é mais caro. Então, você não vai usar em todo mundo, né? É um problema. Outro problema é que o contraste tem também as suas contraindicações, né? Nós recebemos há uns 2 meses, mais ou menos, uma carta do próprio laboratório que produz o Definity, o contraste, que é o contraste hoje atualmente mais utilizado, falando de uma série de contraindicações e problemas que foram encontrados com o contraste. Então, assim, você tem que avaliar cada caso, mas o que realmente limita o uso do contraste hoje em dia é o custo. Nessa condição de janela ruim, podemos indicar também a ecocardiografia transesofágica? Não, aí, por exemplo, a transesofágica já não é para avaliar a isquemia. Alguma patologia aí é mais de aquela aorta, ato esquerdo? Isso mesmo. Então, presença de trombo, a doença valvar, endocardite, né? A presença de infecção, dissecção de aorta, uma coisa que não tinha sido colocado, que você lembrou bem, que é interessante, né? É um exame muito bom na avaliação de presença ou não de dissecção de aorta ou doenças da aorta em geral. Mas aí, na ecocardiografia de estresse, ele já não entra. Aí o eco transesofágico já não me ajuda. E o contraste também não tem relação com o transesofágico. Com tantas indicações da ecocardiografia, há espaço na cardiologia hoje ainda para os testes invasivos? Com certeza, né? Na realidade, a gente não pode confundir, né? Então, eu vou fazer eco de estresse e não vou nunca ter que fazer cateterismo, né? Na realidade, são exames complementares, né? Então, eu só tento evitar de estar pedindo para todo mundo o cateterismo, né? Logo de início,
Mas se eu tenho alguma alteração nesse ecocardiograma de estresse que sugere, né, a presença de isquemia, eu tenho que estar solicitando o cateterismo para complementar a minha avaliação, né? Porque no cateterismo eu vou estar visualizando a lesão coronariana, quantificando, né? Então, assim, são exames complementares. E lembrar que eu falo que eu sou clínica e a clínica sempre é soberana, tá? O ecocardiograma de estresse, ele não é um exame 100% diagnóstico, tá? Então, se eu tenho uma suspeita clínica grande, né? E se o eco de estresse vem negativo, se o paciente persiste com sintomas, eu tenho que prosseguir na avaliação, né? Lembrar que em algumas situações, quando o paciente é uniarterial, dependendo do vaso acometido, mulher, né? Eu posso, às vezes, ter eco de estresse falso negativo. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes na presença de bloqueio de ramo esquerdo, pode dificultar a minha avaliação de presença de isquemia em septo. Então, às vezes eu tenho que tomar cuidado com o resultado do eco de estresse, porque nenhum exame é 100% diagnóstico. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos a doutora Luciene para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema ecocardiografia. Eu acho que o ecocardiograma hoje os aparelhos, as técnicas estão se aprimorando bastante, está nos ajudando muito no diagnóstico e acompanhamento das doenças cardiológicas, né? E isso só vem a melhorar, só vem a crescer daqui para frente. Está surgindo também o eco tridimensional, né? Então eu acho que nos próximos 10 anos nós vamos ter muitas novidades dentro da ecocardiografia, com aparelhos mais modernos, e a gente só tem a ganhar com tudo isso. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema ecocardiografia com a presença da doutora Luciene Santos Ferro, médica cardiologista atuante na cidade de Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.